Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Senhor, te louvamos, te agradecemos, reconhecemos a tua teu nome, pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. Aqui estamos, ó Pai, nessa noite, a tua palavra proibida, que o teu Espírito Santo, ele venha falar ao nosso coração, ao coração da igreja, para que todos saiam deste lugar abençoados, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Continue adorando, exaltando, engrandecendo ao Senhor, porque o nosso Deus é fiel, né? E falando sobre voto, nós vemos a importância de um voto sobre as nossas vidas. Como Deus, ele pode mudar a situação de pessoas através de um voto. Mas entenda que quando votamos, nós temos que cumprir. E nós vemos aqui que nos fala aqui, né, um homem de Ramataim, Zofar, da região de Efraim, chamado Eucana. Essa história todos conhecem, tinha duas mulheres, Ana e Penina. Uma tinha filho e a outra não tinha. Uma era estéril e a outra não. Mas uma vez ela subiu ao templo decidida a fazer um voto ao Senhor. Ou seja, votar. Porque ela queria ter um filho, era o desejo do coração dela. E muitas vezes, para Deus realizar algum desejo do nosso coração, vamos votar. E sermos fiéis a nosso Deus. Só que entenda que o objetivo de Ana aqui nós vemos que o voto dela não foi um voto para se vingar de Penina, um voto para provocar Penina, um voto para demonstrar para Penina que ela podia ter um filho. Não. Ela fez um voto porque era o desejo do coração. Ela queria ter filhos, não era para mostrar para ninguém. Então entenda uma coisa, quando nós fazemos um voto, não é para demonstrar nada para ninguém, porque o voto é nosso, o desejo é nosso. Porque muitas pessoas fazem alguns votos, querem intimidar os outros, mostrar para os outros, falar para os outros, questionar os outros. Aí agora está vendo? Agora Deus fez. Não. O voto tem que ser nosso, não pode ter nenhum sentimento de ira ou de amargura no nosso coração. Mas Ana estava angustiada, mas ela estava angustiada por quê? Porque ela queria ter um filho. Ela queria aquilo para a vida dela. Então ela fez, eu acho que tem uma solução. Eu vou fazer um voto. E olha o voto dela, ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho homem, é por isso que eu falo que nós temos que especificar o nosso voto. Ela não disse, Senhor, se o Senhor me der um filho ou uma filha, essa eu darei ao Senhor. Não, Senhor, se o Senhor me der um filho, esse eu darei ao Senhor, e ele vai ficar na casa do Senhor de todos os dias. Irmãos, então quando nós fazemos um voto, nós entendemos que Deus, ele cumpre o que é a parte. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19. Levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, eles voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou. Como que foi o voto de Ana? Senhor, lembra? Então entenda que como nós oramos, é assim que o Senhor vai responder. E o Senhor disse, e o Senhor se lembrou.
O Senhor se lembrou daquele voto. O Senhor se lembrou do que ela tinha falado no templo. O Senhor se lembrou do que ela tinha prometido quando ela estava no templo. Irmãos, quando eu estava meditando aqui, eu entendi algo. Quantos votos e quantas promessas fazemos dentro da igreja? Depois vamos para casa esquecer. Na hora que está a presença, na hora que está o louvor, na hora que está a adoração, você diz, não é eu vou, eu faço, sou eu, Senhor. Aí vai para casa, esquece do que votou. Só que Deus não esquece. Deus, ele cumpre a parte dele. Só que em alguns momentos nós esquecemos de fazer. A Bíblia diz que Deus se lembrou, porque ela fez um voto no templo, na casa do Senhor. Quantos votos você fez aqui na casa do Senhor? E quanto deles você tem cumprido? Quanto deles você tem colocado em prática? Não, eu falei para o Senhor que eu ia fazer. Eu dei a minha palavra que eu vou fazer. A minha palavra é sim, sim, não, não. Então entenda que Deus fez a parte dele. Deu um filho, se lembrou de Ana. E Ana sabia o que ela devia fazer. No próximo ano que Eucana veio sacrificar, Ana não pôde. Porque ele vinha de ano em ano. Porque Samuel era pequeno. Só que ela disse para o seu esposo, olha, eu fiz um voto com esse menino. E a hora que ele desmamar, nós vamos lá até o templo, porque eu vou deixar ele aos cuidados do sacerdote Eli. Porque esse filho é um voto que eu fiz ao Senhor. Daí eu meditando no contexto, no contexto que Israel estava passando, e aqui eu aprendo algo importante através desse contexto. Porque é o contexto que nós devemos meditar. Qual era o contexto? 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Versículo 12. Diz assim, ó. E era, porém, os filhos de Elis, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Eles eram sacerdotes. Eles eram sacerdotes. Era eles que faziam o sacrifício, era eles que faziam tudo. Mas a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, ou seja, eles não conheciam o Senhor. Olha que interessante. Eles estavam no templo, serviam no templo, pregavam no templo, faziam o sacrifício no templo, faziam tudo no templo, mas ainda não conheciam. Então muitas vezes não é onde nós estamos, mas sim com quem nós estamos. Nós temos que conhecer o Senhor. E infelizmente, esta realidade é a realidade de muitos cristãos. Estão na casa do Senhor, mas ainda não conhecem o Senhor. Mas por que não conhecem o Senhor? Porque ainda não mudou suas atitudes, ainda não mudou suas palavras, ainda não mudou seus gestos, ainda não mudou nada. É Deus, aleluia! Então, se não há uma mudança, ainda continua sendo filho, ele não conhece o Senhor. Porque quem conhece tem temor. E quem conhece tem mudança e transformação de vida. Versículo 17, para você entender. E era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta ao Senhor. Porque é eles que recebiam a oferta.
Mas por causa do pecado deles serem grande, as pessoas não queriam mais ofertá-los. Por quê? Depois não vai dar tempo de nós falarmos tudo, né? Falando sobre o voto, depois seria o contexto. Porque eles não obedeciam às regras do sacerdote. As pessoas iam ofertar, eles tomavam na mão, eles pegavam o que eles não podiam pegar, eles faziam daquilo que eles não podiam fazer. Então, um pouco eles estavam desanimados de ofertar ao Senhor. Desanimados de levar o sacrifício, por quê? Porque os dois sacerdotes, Ofni e Finéias, não estavam fazendo da maneira certa. E é aqui que eu aprendo algo. Nós vemos que muitas vezes nos dias de hoje, muitas pessoas olham para as pessoas e esquecem de umas coisas, que a nossa oferta é para o que a pessoa está fazendo com a oferta não diz respeito a quem ofertou. Quem ofertou a bênção vai chegar. E quem vai pagar o preço se usou uma oferta? Quem usou uma oferta? Que nem como Ofni e Finéias. Mas o erro do ser humano é o que? Olhar para a pessoa e esquecer de uma coisa: cada um paga o seu preço. É Deus, aleluia. Cada um paga o seu preço. Muitos olharam para isso, deixaram de ofertar, então deixaram de ser abençoados. Entende isso? Quando você deixa de ofertar, você deixa de ser abençoado, porque é dando. Se eu paro de dar, como que eu vou receber? Não, eu parei de dar por causa disso, por causa daquilo, por causa do outro. Sim, normal, a escolha é sua. Só que você vai parar de receber. Então eles não olharam para isso. Mas eles esqueceram que existia um Deus que estava olhando todas as coisas. E estava vendo o que eles estavam fazendo. E no momento certo Deus iria cobrar. É que o homem é apressado, né? O homem já quer na hora. Mas Deus aguarda o momento certo. 2:23. E disse-lhe, pois: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. A fama deles era uma fama horrível. Todo mundo sabia que eles estavam no erro. Mas eles ainda continuam fazendo o trabalho de... E por que ninguém tirava eles? Porque só o Senhor podia fazer isso. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nos revoltamos com alguma situação, alguma coisa, mas esquecemos que é só o Senhor que pode agir na nossa. Então, o pai deles, Eli, dizia: mas o que acontece? Por que tudo isso? Por que vocês acham assim? É uma fama de vocês, que vocês são maus, são filho de Belial. Por que tudo isso? Olha o conselho de Eli para eles. 25 do seu pai. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria amar. Então, o que nós entendemos dessa passagem é algo simples. Pecando o homem contra o outro homem, os juízes o julgarão. Mas pecando o homem contra o Senhor, ou seja, Ofni e Finéias estavam fazendo coisas, mexendo nas coisas que era do Senhor. Eles deviam fazer certo. Então, pecando o homem, agora pecando as coisas, quem vai interceder por ele? Quem vai fazer alguma coisa por ele?
Então entenda que o pai ele estava ciente de tudo isso, o pai estava ciente de todas essas coisas. Mas Deus sabia que ele tinha parte nisso. Porque ele era o vivente. Abra aí a sua palavra. 1 Samuel capítulo 3 e o versículo 12. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado. Contra a sua casa começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis não os repreende. Ou seja, quando eles começou o sacerdócio, eles começaram a fazer algo errado. Quem tinha que repreender? Ele. Mas a Bíblia diz que ele não os repreende. Ele aceitava. Ele aceitava, ou seja, depois de muito tempo ele foi tentar dar conselho. Os filhos ouviram? Não. Já era tarde. Então ele tinha parte em tudo aquilo, porque ele aceitou aquilo. Ele era conivente com o pecado. Ele sabia e não fez nada. Então nós vemos que verdadeiramente é aí que nós precisamos entender algo importante da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Será que nós temos sido coniventes com alguma coisa? Ou estamos falando, não, nós falamos a verdade, pregamos a verdade. É isso que muitas vezes precisamos fazer, para que o Senhor ele venha o quê? Operar sobre as nossas vidas. Aqui mesmo no capítulo 3, deixa eu achar. Continuou o Senhor, versículo 21, a aparecer em Sidom, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel e pela palavra do Senhor. Então, ou seja, essa aqui foi uma visão que quando Deus chamou a Samuel, ele chamou a Samuel, foi o chamado de Samuel, naquela visão, falamos do livro, Samuel, Samuel, e ele diz, fala, Senhor, ouviu o teu servo, ouve. Então nós vemos que esse foi o chamado do Senhor. Deus mostrou para ele tudo o que ia acontecer com os filhos de Eli. Então isso é para nós entendermos. O que nós aprendemos então aqui? Quem estava nesse contexto? Ana. Ana estava nesse contexto. E o que Ana tinha feito? Qual o voto que ela tinha feito? Dar um filho para quem cuidar? Ele. Já pensou se ela fosse olhar para o contexto? Eli tinha 2 filhos, filhos de sangue, e não conseguiu criar os seus 2 filhos dela. O que será então que vai fazer com o meu menino Samuel quando eu der ele? Será que ele vai criar bem? Você entendeu? Então entenda que o contexto era um contexto, ou seja, que o pai ele não tinha dado conta de ensinar o ofício para os seus filhos. E não tinha dado conta não é porque ele não queria ou porque
né? Cada filho muitas vezes escolhe, é porque ele era conivente com o mal que os filhos faziam. Ele não tinha aptidão para repreender, para dizer não, isso não pode, isso está errado. Então o contexto de Ana era esse. Ninguém queria ofertar porque os filhos eram maus, mas ela fez um voto. E ela tinha que fazer o quê? Cumprir o seu voto. É por isso que quando nós fazemos um voto, não podemos olhar para as pessoas. O que nós precisamos fazer? Pagar o nosso voto. Precisamos pagar o nosso voto. Precisamos ir lá e pagar. Entender o contexto que nós estamos olhando, o contexto que Ana estava vivendo. Imagina seu único filho. E agora ela tem que levar para o templo, para um lugar que eles sabiam que estava tudo errado. Nada estava da maneira certa. É por isso que quando se faz voto, aonde você votou, é ali que você tem que pagar, não importa a situação. É o seu voto, é o seu com Deus. O que vai acontecer dali para depois não pertence a você. Mas sabe qual é o problema? É que nós queremos não só fazer o voto, mas saber o que vai acontecer com o voto depois. O que vai acontecer depois? Não, mas eu fiz o meu voto, agora eu quero saber o que vai acontecer. Não. O nosso voto é entregar, o resto não pertence a nós. Ela tinha dúvidas, creio eu, se ia dar certo ou não ia. Mas ela tinha uma certeza. Eu fiz um voto e preciso que... Mesmo que o sacerdote não conseguiu criar os filhos, mesmo que os dois sacerdotes, Ofni e Finéias, estavam errados, mas eu falei que eu ia dar um filho para o Senhor. Queria assistir diante do templo, e é isso que eu vou fazer. É isso que vai acontecer. É isso que eu vou entregar. Entenda, voto é voto. Não podemos dar desculpas para não cumprir o voto. Não podemos dar desculpa. Nós temos que fazer como Ana. Ir lá no QI, fazer. 2:21. Abra aí. Vamos para o 27 primeiro. 1:27. Ele diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso, também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e adorou ali o Senhor. Entenda que o único filho que ela tinha, ela não entregou chorando o seu voto. Ela não entregou triste, ela entregou a dor. Olha que era um filho, hein? Acabou de desmamar, levou o tempo de olhar, não é mais meu, agora é do Senhor. E ainda adorou o Senhor. Muitas vezes, quando precisamos fazer os nossos votos, cumprir eles, muitas vezes parece que fica pesado, parece que fica penoso, parece que não sai um glória, está assim, mas será que eu tenho que fazer mesmo? Fica pesado, mas a Bíblia diz que, olha, Ana estava dando um filho ao Senhor. E mesmo assim ela continuava adorando o Senhor. Ela
levou sacrifícios. Porque a gratidão que ela tinha por Deus ter dado um filho para ela era maior. E muitas vezes a gratidão que nós temos por Deus ter feito alguma coisa em nossa vida é menor do que aquilo que Ele fez. Aquilo que Ele fez é maior. Aquilo que Ele fez se torna maior do que Ele fez. Porque é a hora que eu tenho que pagar. Em vez de eu pagar com agradecimento, com louvor, com adoração, eu pago com peso. Mas será, Senhor? Mas está tão difícil. Não. Vamos ver se tem um jeito aí de nós mudarmos isso. Ana não quis mudar nada. E no mesmo dia ela foi, entregou e adorou. O seu voto é adoração. Não pense que Deus não está conhecendo o seu coração, os seus pensamentos. Se você está dando glória a Deus sincero, se você está fazendo com sinceridade, ou se você está fazendo por isso ou por aquilo, Deus está vendo. Ana, ela não olhou para nenhum daqueles contextos, não olhou para o que ele fez, mas apenas está aqui um filho. E esse voto mudou a vida de quem? Samuel. E mudou a vida dela. Por que mudou a vida de Samuel? Porque só podia ser sacerdote quem fosse descendente da tribo de Levi. De outra tribo não podia. E por que Samuel, ele sendo descendente de Efraim, ele conseguiu ser? Porque ela fez um voto. E este voto mudou a história daquele menino. Porque a partir do momento que ele foi dado para o Senhor, ele não era mais de Efraim. Ele passou a ser da tribo de Levi. Então ele foi criado por Eli para ser um sacerdote. Olha como voto ele faz. Mudou a história totalmente de Samuel, mas também mudou a história de quem? De Ana. 2:21. Samuel capítulo 2, versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concedeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante dos Senhor. O versículo 20 diz assim: e ele abençoava Elcana e a sua família, e lhe dizia: o Senhor te dê descendência dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltaram para o Senhor. Entendeu? Quando ela cumpre um voto adorando o que o Senhor faz, ela não cumpriu um voto com tristeza, ela cumpriu com alegria. Mesmo que ela não tivesse outro filho, ela estava alegre, porque aquilo que ela pediu, Deus concedeu. E quando nós cumprimos o nosso voto, por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele é poderoso para nos dar abundantemente, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então ela não foi só mãe do menino Samuel, ela foi mãe de 3 filhos, de 2. E ela precisou dar mais algum para o Senhor? Não, porque o voto era Samuel. E se ela não tivesse dado Samuel, será que ela teria mais 3 filhos e 2 filhos? Entendeu que muitas vezes, quando nós retemos o nosso voto, quem sabe nós retemos o quê? A bênção de Deus lá na frente de nós. Porque Deus fez e nós não fizemos a nossa parte. Deus deu, e Deus viu que ela foi fiel, que ela fez com alegria. Deus falou: não vai parar. Não vai parar, eu preciso dar mais para ela. Ela pediu 1, mas eu vou dar 5, eu vou dar 6, com o menino do Senhor. Mas o voto era por 1. Entenda que nós nunca vamos conseguir dar mais do que o Senhor nos deu. Ela deu 1 filho para o Senhor deu 5 para ela.
Então nunca você vai conseguir dar mais que o Senhor dá para você. Então é isso que nós precisamos ter. Então o que nós precisamos fazer? Não olhar para a situação, não olhar para o momento, não reter os nossos votos e dizer, não, Senhor, eu vou dar. Porque eu sei que o Senhor vai me dar de volta. Mesmo que muitos, como nós temos ali, estavam deixando de ofertar. Estavam deixando de ofertar. Ela falou, não, mas isso não vai ser comigo. Eu vou cumprir o meu voto. Eu vou levar os meus sacrifícios. Eu vou fazer o que é a minha parte. E é isso que nós precisamos fazer o quê? Todos os dias. Fazer a nossa parte. Esse contexto é bem interessante, por quê? Porque a partir daquele momento, toma tudo uma direção ao contrário. Deus começa a falar com Samuel. Samuel começa a se levantar como profeta. Começa a ter visões. O povo começa a ver que Samuel era diferente de Ofni e Finéias. Mas foram criados pelo mesmo pai. Foram criados pelo mesmo pai. Só que entenda que Samuel, ele era um propósito. Samuel, ele era um propósito de Deus. Porque nós vemos que verdadeiramente quando Deus ele tem propósito, nenhum mal toca naquele propósito do Senhor. Nada de mal pode existir. Porque o propósito é de quem? O Senhor. O propósito é de Deus. Quando Deus fala, Deus ele é poderoso para. E Samuel foi crescendo. Como nós vemos os dois filhos de Eli, um pouco mais para frente, morreram na guerra, foram mortos. E a arca de Deus foi levada. E quando ele recebe a notícia que os filhos haviam morrido, ele cai da cadeira aí. E quem que fica com todo aquele ofício, com toda aquela carga? Por isso que o voto, ele tem tanta interferência, porque Deus precisava de alguém, e Ana botou esse alguém ao meu menino Samuel, e entregou, e Deus fez de Samuel o único que foi profeta, o único que foi sacerdote, e o único que foi juiz. Aleluia! Ele tinha 3 ofícios, e ele exercia os 3 sobre o povo. E fazia ainda com excelência. Não fazia de qualquer jeito. Fazia com excelência. E por que aconteceu tudo isso? Porque Samuel também aceitou o voto que a sua mãe tinha. Porque para um menino crescer longe da mãe também é difícil. Não, porque minha mãe me deu para o Senhor. E meus outros irmãos estão tudo lá. E eu tenho que estar aqui. Entenda que Samuel também teve que aceitar aquilo. E estar disposto a ser usado pelo Senhor. O voto não era dele. Mas ele disse, minha mãe votou por mim. Então eu vou cumprir o voto eterno. E Deus então fez tudo isso que nós vemos. Fez grandes coisas através da vida de Samuel. O povo estava perdido, sem sacerdote, todos errando, todos falhando, mas Samuel entra e diz, a partir de hoje vai ser diferente. Porque tinha temor, tinha sinceridade. E o povo ia lá para poder adorar a Deus, lá onde ficava a água, para adorar onde ficava a água. E depois que a água foi roubada, o povo vinha adorar a Deus, se não tinha mais a água. O povo ficou disperso por um tempo.
sem direção, até a arca voltar, até Samuel começar a reunir o povo de novo. O povo ficou um tempo, né, sem direção, assim, porque morreu todo o sacerdote, só sobrou Samuel. Não, mas fala lá na frente, quem buscou a arca foi Davi. Não. Davi buscou a arca, ficou na casa de Davi. Abinadab. Aí eles iam na casa. Ficou 20 anos. Aí eles iam na casa de Abinadab e adoravam. Não, eles continuavam adorando em Ramá junto com Samuel. Mas sem arca. Sem a arca. Ficou 20 anos na casa desse homem, a arca do Senhor, para depois Davi buscar. Ela não ficou nos filisteus, ela voltou para Israel. Daí o povo se alegrou que a arca voltou. Só que aí o povo foi lá e abriu a arca, olhou dentro, morreram um monte. Daí o povo se levantou com a arca, disse, não, isso aqui não. Daí a arca foi levada para a casa desse homem e esquecida lá durante 20 anos. Depois de 20 anos, né, os tempos de Davi passaram muito tempo, que voltou e Davi propôs no coração. Nos tempos de Saul, ninguém buscava nada, porque mudou o roteiro, porque o povo pediu um rei. Antigamente, quem era o rei era Deus. Então muda-se o roteiro de uma história. Mudou totalmente. Então perderam o foco da arca e focaram onde? No rei Saul. Então é onde que as coisas foram acontecendo. Então todos os dias de Samuel, ele foi juiz. Por quê? Porque ele governava pelo Senhor, exercendo o profeta, o sacerdócio, que era o sacrifício, tudo, e ainda sendo juiz de todo aquele povo. Então isso somente para nós aqui podemos entender e ver que quando Deus ele escolhe alguém, ou seja, ele diz aqui em Samuel que eu vou fazer coisas grandes. A história de Samuel, o livro de Samuel primeiro e segundo, é uma história maravilhosa. Nós vemos que começou por alguém que não podia ser. Por alguém que nunca podia ser sacerdote, pela lei judaica, pela história do judaísmo. Só podia ser que nascesse na tribo de Levi, era de nascimento. Não era escolha, era nascimento. Não, mas eu nasci em outra tribo, eu quero ser. Você não nasceu lá. Não, Senhor, mas eu quero me dedicar. Não, você não nasceu lá. Mas com Samuel foi ele diferente por causa do voto. Você viu a importância do voto? O voto fez com que Samuel ele conseguisse ser aquilo que ele nunca poderia ser. E aqui eu aprendo algo importante, que é através dos nossos votos, quem sabe nós podemos alcançar aquilo que quem sabe nunca poderíamos alcançar. Mas é fazendo e é cumprindo. Então vigie quando você estiver no culto e alguém dizer, vamos fazer uma campanha de... Minha mãe falou, vamos fazer uma campanha de domingo pela família. E você dizer, eu vou fazer. Você já deu a sua palavra. Daí primeiro dia não está, segundo dia não está, terceiro dia não está. Então não diga eu vou fazer. Ore ao Senhor, pense primeiro, reflita primeiro, vê se realmente é possível você fazer aquele primeiro. Repense se vai dar. Porque muitas vezes assumimos compromisso que nós não damos conta de fazer. Mas assumimos. Tem pessoas que pegam tanto compromisso, dá tanto sua palavra, e chega no final do dia e não fez a metade do que eles falaram de fazer. Então vamos organizar, aprender com Ana, aprender com Samuel, organizar. Se estudar, eu vou fazer. Se isso não dá, eu vou falar que não dá.
Por que eu vou falar que dá para fazer se eu sei que eu não vou fazer? Que vantagem tem isso? Que vantagem que tem de eu dar minha palavra? Não, pode contar comigo. Que hora? Está hora? Passou ali. Que vantagem tem? Quem vai pagar o preço? É quem nós marcamos o compromisso? Ou alguém quebrou o compromisso? A pessoa fala amém e não está concordando? Quem que vai pagar o preço? É quem ficou esperando ou quem não foi? Então vamos, eu estou falando sobre voto para você entender que muitas vezes uma palavra é um voto. Pode contar comigo. E no dia contou? Não, eu vou ser o primeiro. Foi o primeiro? Pode deixar que eu faço. Ó, ninguém se preocupe que eu vou fazer. Fez. É tudo isso. A Bíblia diz: seja o nosso falar sim, sim. O que passa disso, procedência. Então, em vez de nós estarmos trazendo bênção para nossas vidas, nós estamos trazendo maldição. Por que trazendo maldição? Quem que é mentiroso e o pai da mentira? O diabo cumpre alguma palavra que ele fala? Ele só engana. Ele só mente. Então entenda que nós precisamos pegar essas palavras do voto, entendermos e dizer: a minha palavra é importante. Eu sou um cristão de palavra. Se eu falei que eu não vou fazer, não vou fazer. Mas se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Se nós não conseguimos cumprir nem as nossas palavras diariamente, quanto mais um voto. Quanto mais um compromisso maior. Quanto mais algo maior, será que damos conta de fazer? Se nem os nossos afazeres do dia a dia, não damos conta de fazer. Se nem a palavra que damos, não damos conta de cumprir. Quanto mais um voto, que é um compromisso, que é algo sério, que é uma responsabilidade. Será que vamos dar conta de fazer? É isso que precisamos verificar. Ana fez. A história da vida dela, a história de Samuel, foi mudada. Mas porque era cumprida. Mesmo o contexto sendo ao contrário, o contexto histórico, mas ela disse: eu não olho para isso, eu olho para o meu voto. Entenda uma coisa: mudou, não tem mais desculpa. Falou, não tem como voltar atrás. Deu a palavra. Não, é que aconteceu um imprevisto. Não, é que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sim, irmãos, estamos sujeitos a acontecer imprevisto. Mas entenda uma coisa: voto não tem imprevisto. Voto é para ser cumprido. Porque o Senhor não pediu para ninguém votar. Vota quem? Quem? De livre e espontânea vontade. Então, se votou, cumpra. Porque eu garanto para você que o Senhor vai fazer a parte dele. E ainda vai dar mais além daquilo que você tem pedido. Vai fazer algo maior, como ele fez na vida de Ana. Não deu apenas um filho, deu mais 5. Foram 6 filhos. Ela pediu um, olha o que Deus fez. Mas é pela fidelidade, pelo compromisso, pela adoração, pela entrega, por dizer: Senhor, eu faço mesmo. Isso realmente é quando nós voltamos ao Senhor. E é isso que nós precisamos aprender. Está cheio de pessoas sem compromisso. Com a igreja, não, com o Senhor. Nem compromisso se assume com a igreja. Todo compromisso se assume com o Senhor. Porque Ele é o dono da igreja. Nós somos apenas administradores. Ele é o dono. Então tudo que você assume aqui é com Ele. Você vai prestar conta para quem? Então que nós possamos honrar mais os nossos compromissos. Honrar mais as nossas palavras. Se falamos, vamos cumprir.
e tenha certeza que Deus ele vai abençoar essas vidas. Amém? Que as palmas voltem.